Lugar de gente como você é na cadeia. Foram as palavras que ouvi enquanto policiais invadiam minha casa sem mandado, me jogavam contra a parede e prendiam minhas mãos com algemas geladas. Eu, Sofia Mendes, arquiteta respeitada em Curitiba, estava sendo acusada de fraude e lavagem de dinheiro. Valores que eu nunca vi. Contratos que eu nunca assinei. E quando meu marido, delegado da Polícia Federal, desceu as escadas e me viu algemada no chão da nossa sala, o olhar dele disse tudo. Dúvida. Medo. Traição. Naquele momento, percebi que minha vida inteira estava desmoronando. E o pior, eu não fazia ideia de como havia chegado até ali. Se você já passou por uma situação em que sua palavra não valeu nada, deixe seu like, comente sua história e se inscreva no canal. Porque a minha história está apenas começando. E o que eu descobri depois foi muito pior do que imaginei. Tudo começou 2 anos antes, numa manhã comum de terça-feira. Curitiba acordou fria naquela terça-feira de agosto. O nevoeiro típico da cidade cobria as ruas arborizadas do bairro Batel, onde eu e Ricardo morávamos há 5 anos. Nosso apartamento duplex tinha vista para a Praça do Japão, e todas as manhãs eu tomava café admirando as cerejeiras que, mesmo sem flores naquela época, traziam uma paz inexplicável. Ricardo havia saído cedo para uma operação. Eu estava no escritório em casa, revisando os últimos ajustes de um projeto residencial, quando ouvi o barulho. Não foi uma batida. Foi um estrondo. A porta da frente foi arrombada com tanta força que o quadro da nossa lua de mel em Gramado caiu da parede e se estilhaçou no piso de madeira. 6 homens entraram. Fardas pretas, armas em punho, rostos duros. O líder era um homem de uns 40 anos, bigode grosso, olhar de quem já tinha visto de tudo e decidido que eu era culpada antes mesmo de me conhecer. Sofia Mendes? Ele perguntou, mas não esperou resposta. Você está presa por fraude qualificada, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Meu corpo congelou. As palavras não faziam sentido. Lavagem de dinheiro? Fraude. Eu trabalhava com projetos residenciais. Minha maior cliente era uma senhora de 70 anos que queria reformar a cozinha. Tem que haver um engano, consegui dizer, a voz tremendo. O policial deu um sorriso amargo. É o que todos dizem. Vira de costas. As algemas eram pesadas, geladas, apertaram meus pulsos com força desnecessária. Eu senti meu rosto sendo pressionado contra a parede, a madeira fria arranhando minha bochecha. Vizinhos começaram a se aglomerar na porta. Dona Marisa, do apartamento ao lado, tapava a boca horrorizada. Seu marido tirava foto. Lugar de gente como você é na cadeia. O policial cuspiu perto do meu ouvido. Foi quando ouvi os passos na escada interna. Ricardo. Ele desceu correndo, ainda de terno, a gravata torta, o rosto confuso. Quando nos viu, quando viu sua esposa algemada, cercada por policiais da Civil, ele parou. Nossos olhares se encontraram. E pela primeira vez em 5 anos de casamento, vi algo que nunca imaginei ver nos olhos dele. Dúvida. Minha carreira como arquiteta começou bem antes de conhecer Ricardo. Formei-me na Universidade Federal do Paraná aos 23 anos, cheia de sonhos e uma pasta com projetos que eu acreditava que mudariam Curitiba. Mas a realidade foi mais dura. Trabalhos freelance mal pagos, clientes que desapareciam sem pagar, noites em claro para entregar propostas que eram recusadas, até conhecer Daniel Ferreira. Daniel era meu colega de faculdade, inteligente, carismático, ambicioso. Ele tinha o dom de convencer qualquer um de qualquer coisa. 2 anos depois de formados, ele me procurou com uma proposta. Abrir um escritório juntos. Mendes em Ferreira Arquitetura. 50% para cada. Decisões compartilhadas. Lucros divididos. Foi a melhor decisão que tomei. Ou pelo menos foi o que pensei por 3 anos. O escritório cresceu. Começamos com pequenas reformas, depois sobrados, condomínios e finalmente o grande projeto. Um complexo residencial na região do Ecoville, bairro nobre de Curitiba. 16 torres. 300 milhões de reais em investimento.
O projeto que colocaria nosso nome no mapa. Daniel cuidava da parte comercial. Eu, da criação e execução. Confiávamos um no outro. Ou pelo menos eu confiava nele. As coisas começaram a ficar estranhas 6 meses antes do rompimento. Daniel ficou distante. Reuniões canceladas. Ligações não retornadas. Quando eu questionava, ele dizia que estava resolvendo problemas com investidores. Nada que eu precisasse me preocupar. Até o dia em que ele apareceu no escritório com uma expressão que eu nunca tinha visto. Medo puro. Sofia, precisamos desfazer a sociedade, ele disse sem rodeios. Como assim? Por quê? Não posso explicar agora. Apenas assine os papéis. Você fica com sua parte, eu fico com a minha. Sem brigas, sem processos. Eu deveria ter desconfiado, mas eu estava cansada. O casamento com Ricardo estava no auge, e a ideia de me livrar do estresse do escritório parecia um alívio. Assinei tudo. Em 2 semanas, Mendizão Ferreira deixou de existir. Daniel sumiu. Mudou de cidade, de número, de vida. Até aquela manhã em que os policiais me mostraram documentos. Contratos que eu nunca tinha visto. Projetos superfaturados. Pagamentos para empresas fantasmas. E no fim de cada página, minha assinatura. Perfeita. Idêntica. Mas não era minha. E quando a investigação avançou, descobriram algo ainda pior. Daniel Ferreira estava desaparecido há 6 meses. Ninguém sabia onde ele estava. Nem se ainda estava vivo. A delegacia cheirava a café velho e papel mofado. As paredes tinham aquele verde institucional que existe apenas em repartições públicas e hospitais antigos. Me colocaram numa sala de interrogatório, uma mesa de metal, 2 cadeiras, uma lâmpada fluorescente piscando no teto. Eu ainda estava de pijama. Uma blusa de algodão e calça de moletom. Nem me deixaram trocar de roupa. Ricardo tentou entrar. Usou seu crachá de delegado federal, seu tom de autoridade, tudo. Mas o delegado responsável pelo caso, um homem carrancudo chamado Aguiar, bloqueou a porta. Conflito de interesses, Mendes. Você sabe como funciona. Ricardo ficou do lado de fora. Eu o vi através do vidro espelhado, andando de um lado para o outro, o celular grudado no ouvido. Ele estava tentando me ajudar. Mas a expressão dele ainda carregava aquela dúvida, aquele "e se for verdade?". Minha advogada, a doutora Patrícia Borges, chegou 1 hora depois. Ela era uma mulher de 50 e poucos anos. Cabelos grisalhos presos num coque impecável. Óculos de leitura pendurados numa corrente de ouro. Séria, direta, eficiente. Ela abriu a pasta dela e meu estômago afundou. Sofia, a situação é grave, ela começou. Existem 4 contas bancárias abertas em seu nome. Contas que você diz não conhecer. Nessas contas foram depositados nos últimos 2 anos um total de R$8.700.000. Isso é impossível, sussurrei. Impossível ou não, os documentos existem. Contratos de obras superfaturadas, empresas de fachada, tudo conectado ao seu CPF e à sua assinatura. Ela deslizou uma folha pela mesa. Eu peguei com mãos tremendo. Era um contrato de prestação de serviços. Consultoria arquitetônica para uma construtora que eu nunca tinha ouvido falar. Valor: R$2.400.000. E lá embaixo minha assinatura. A curva do S, o traço firme do M, até a bolinha sobre o I do Mendes. Tudo igual. Perfeitamente igual. Não fui eu disse, minha voz quebrando. Patrícia, eu juro, não fui eu que assinei isso. Ela suspirou. Eu acredito em você, mas precisamos de provas. Aguiar entrou na sala nesse momento. Jogou mais documentos sobre a mesa. Fotos minhas entrando e saindo de prédios comerciais. E-mails supostamente enviados do meu endereço. Conversas em aplicativos de mensagem. A senhora é uma criminosa inteligente, doutora Sofia. Ele disse com um sorriso cruel. Mas não inteligente o suficiente. Eu queria gritar, chorar, socar a mesa. Mas fiquei paralisada, encarando aqueles papéis que construíam uma versão de mim que eu não reconhecia.
Quando finalmente fui liberada para ir para casa, sob fiança paga por Ricardo, já era noite. O apartamento estava em silêncio. Ricardo estava sentado no sofá, a cabeça entre as mãos. Eu me sentei ao lado dele. Nenhum de nós disse nada por longos minutos, até que a campainha tocou. Patrícia estava na porta, o rosto pálido, segurando um pendrive. Vocês precisam ver isso. Agora. Patrícia conectou o pendrive no meu notebook. Ricardo se aproximou, os braços cruzados, a mandíbula tensa. Eu mal conseguia respirar. O arquivo de vídeo começou a rodar. A imagem estava tremida, filmada de um celular escondido. Mas o áudio estava cristalino. Daniel Ferreira. Sentado numa sala que eu reconheci imediatamente. Nosso antigo escritório. Ele estava mais magro, com olheiras fundas, as mãos tremendo enquanto segurava um copo de uísque. Do outro lado da mesa, um homem de terno cinza, rosto parcialmente fora do quadro. Você entende o acordo, certo, Daniel? A voz do homem era calma, quase gentil. Você coloca tudo no nome dela. As contas, os contratos, as assinaturas. Nós cuidamos do resto. Você recebe sua parte e desaparece. Vivo. E se ela descobrir? Daniel perguntou, a voz embargada. Ela não vai descobrir. E quando descobrir, já vai ser tarde demais. A Sofia é limpa demais. Ninguém vai acreditar que ela está por trás de uma fraude desse tamanho. É por isso que funciona. Daniel bebeu o uísque de um gole só. Eu não queria isso. Mas você aceitou nosso dinheiro. Agora você vai terminar o trabalho, ou vai terminar num caixão. Sua escolha. O vídeo cortou. Silêncio absoluto na sala. Ricardo foi o primeiro a falar. Quem te mandou isso? Chegou por e-mail anônimo, Patrícia respondeu. Sem remetente, sem rastros. Isso prova que Sofia é inocente, Ricardo disse, a voz mais firme agora, como se finalmente tivesse encontrado a certeza que procurava. Prova que Daniel estava sendo coagido, mas não prova que Sofia não estava envolvida, Patrícia corrigiu. Legalmente ainda é complicado. Eu estava em choque. Daniel tinha me traído, mas ele também estava sendo ameaçado. Era vítima ou criminoso? Ou ambos? Ricardo pegou o celular e começou a fazer ligações. Ele conhecia gente na Polícia Federal, no Ministério Público, em lugares que eu nem sabia que existiam. Durante 3 dias, ele investigou por conta própria, cruzou dados, puxou relatórios e descobriu a rede. 3 vereadores de Curitiba, 2 empresários donos de construtoras, um juiz aposentado, todos conectados a um esquema de superfaturamento de obras públicas que desviava milhões dos cofres municipais. Eles precisavam de um laranja. Alguém limpo, respeitado, acima de qualquer suspeita. Eu era perfeita. Daniel era o intermediário. Ele falsificou minha assinatura, abriu contas, criou contratos. Tudo para desviar a atenção de quem realmente estava roubando. Quando Ricardo montou o dossiê e entregou para a Polícia Federal, a operação foi deflagrada em menos de 1 semana. Mandados de busca e apreensão. Prisões. Escândalos nos jornais. Mas Daniel não foi preso, porque quando as equipes chegaram no endereço dele, encontraram o corpo. Num motel vagabundo na fronteira com o Paraguai, Daniel Ferreira estava morto há pelo menos 4 meses. Overdose de medicamentos. A perícia indicou suicídio, mas ninguém acreditou nisso. A morte de Daniel mudou tudo, não apenas para a investigação, mas para mim. Ele era meu amigo, meu sócio. E mesmo tendo me traído, mesmo tendo me jogado naquele inferno, eu sabia que ele também era uma vítima. A perícia grafotécnica finalmente foi conclusiva. Um perito analisou todas as assinaturas dos contratos e confirmou o que eu sempre soube. Não eram minhas. Eram excelentes falsificações, feitas provavelmente por um profissional, mas não eram minhas. Ricardo encontrou, no celular de Daniel recuperado pela polícia, mensagens que provavam a coação, ameaças à família dele, fotos da mãe dele saindo do mercado, do sobrinho na escola. Daniel tinha sido encurralado.
Quando tudo começou a se encaixar, os verdadeiros culpados começaram a cair. O vereador Augusto Pires foi o primeiro a fazer delação premiada. Ele entregou todo mundo. O esquema já durava 5 anos. Dezenas de projetos superfaturados. Centenas de milhões desviados. Daniel era apenas uma peça. Eu era apenas um nome conveniente. Levou 4 meses, mas finalmente as acusações contra mim foram retiradas. Inocentada por completo. Meu nome foi limpo. Minha carreira, teoricamente, poderia recomeçar. Mas as feridas não cicatrizaram tão rápido. Ricardo e eu ficamos abalados. Aquele olhar de dúvida que vi na manhã da invasão ficou entre nós como uma sombra. Fizemos terapia de casal. Conversamos. Choramos. E lentamente, muito lentamente, reconstruímos a confiança. Ele me pediu perdão inúmeras vezes por ter duvidado, por não ter me defendido imediatamente. E eu perdoei, porque eu entendi. A situação era impossível. Qualquer um teria duvidado. Quanto ao meu trabalho, demorei 1 ano para voltar. Não quis mais escritório, não quis mais sócios. Comecei pequena, de novo, sozinha. Projetos residenciais, reformas, nada grandioso, nada que pudesse me colocar em risco novamente. Curitiba continuou fria, nublada, linda. Continuei tomando café olhando para a Praça do Japão. Mas agora com uma lição que custou caro. Nem todos que sorriem para você desejam seu bem. Nem todas as oportunidades são bênçãos. E às vezes, a pessoa mais perigosa é aquela que você chama de amigo. Daniel pagou com a vida. Eu paguei com a paz. Mas eu sobrevivi. E hoje, quando olho para trás, para aquela manhã em que escutei lugar de gente como você é na cadeia, eu sei uma coisa. Eu não pertenço à cadeia. Eu pertenço à minha vida. E ninguém, nunca mais, vai tirá-la de mim. Se você já passou por uma situação em que precisou provar sua inocência, se já foi traído por alguém em quem confiava, deixe sua história nos comentários. Inscreva-se no canal para mais histórias reais e impactantes como essa. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar, mesmo depois da tempestade. E não deixe de assistir o próximo vídeo recomendado sobre relacionamentos, traições e segundas chances. Até a próxima história.